Deste Lado da Ressurreição, o último filme de Joaquim Sapinho, estreia na próxima quinta-feira nos cinemas UCI, em Lisboa e no Porto. Deste Lado da Ressurreição acontece entre o surf, na Praia do Guincho, um liceu contemporâneo e um mosteiro do século XVI. Uma improvável convergência de universos. Um filme com poucas palavras, mas que se dá a ver como poesia. Porque nos obriga a olhar para as coisas de uma maneira nova e porque se faz em grande parte de mistérios. Na sua breve carreira antes desta estreia em Portugal, Deste Lado da Ressurreição, foi selecionado para competir nos festivais de Toronto e de São Paulo, foi mostrado em Hong Kong, na Universidade de Harvard, em Massachusetts, e em Nova York, e arrancou críticas arrebatadas na imprensa cinéfila norte-americana e europeia. Joaquim Sapinho, o realizador de Deste Lado da Ressurreição, marcou um momento de viragem do cinema português quando, em 1995, apresentou Corte de Cabelo, um filme que ganhou 5 prémios internacionais no circuito dos festivais. Joaquim Sapinho vai falar-nos do cinema de António Reis, a sua maior influência, e de outros autores de que também gosta muito. Vai dizer-nos o que espera da nova lei do cinema, recém-aprovada, e do que é estrear Deste Lado da Ressurreição, o seu filme, tão delicado, tão singular, numa sala contígua à do novo 007. Nesta emissão vamos ainda visitar a ZDB, um dos viveiros mais vibrantes da criação portuguesa contemporânea, que este ano faz 18 anos de vida. Bem-vindo ao Câmara Clara. Um surfista com rosto de Cristo. Aos primeiros planos de Deste Lado da Ressurreição está declarado que a proposta de Joaquim Sapinho é ambiciosa, arriscada. Só pensas nele. Eu só quero saber onde é que tu vais ficar. Eu não quero que tu saibas onde é que eu vou ficar. Não vale a pena telefonar. Eu depois ligo-te. Inês. Não fales assim comigo, filha. Podem se sentar. Deste Lado da Ressurreição, uma produção da Rosa Filmes com realização de Joaquim Sapinho, que estreia na próxima quinta-feira nos cinemas UCI, em Lisboa e no Porto. Muito boa noite, Joaquim Sapinho. Eis uma ideia desconcertante. Um surfista monge, ou um monge surfista. Como é que esta ideia lhe ocorreu? Eu sou muito marcado pelos espaços. E há um espaço para mim, que é o Guincho, a Praia do Guincho, que me perturba até fisicamente. Está sempre o vento, as ondas, uma luz cortante. E muitas vezes, para mim, o que acontece é que é o espaço que traz as pessoas, as personagens, e eu deixo-me ficar à espera, quase como um detetive, mas um detetive arqueólogo. Fico ali muito tempo, muitos anos à espera num sítio, a ver o que é que acontece. E é como se houvesse uma presença constante sobre o Guincho, que é a própria Serra de Sintra. Esta conexão Serra de Sintra-Guincho é como se a realidade me forçasse à imaginação e não o contrário, ou seja, eu ter uma imaginação que agora vou sobrepor à realidade. Para mim, a Serra de Sintra é o Convento dos Capuchos. Maravilhoso. O que os ingleses chamam de Cork Convent, porque é recoberto de cortiça. Esta relação com o guincho e com os surfistas, com a descoberta do que é realmente ser surfista, ou seja, que é
uma comunidade quase ermítica e austera de pessoas sem dinheiro e sem... Mas não é a imagem geral que se tem, não é? Pensamos nos meninos loiros, bem nascidos, portanto, de alguma forma ociosos. Eu acho que é aquilo... É a imagem que se tem, é o estereótipo, se quisermos, não é? Sobre o surfista. É o que dizia o Hitchcock, que é a partir do clichê, não é? A pessoa arranca do clichê e depois vai ver o que é realmente. E, de facto, não são ermitas, passam 9 horas na água a olhar para o horizonte. Quando vêm para a terra, estão desorientados. As namoradas deixam os surfistas porque eles são muito lentos e estão muito... Em terra estão muito cansados porque gastaram toda a energia na água. Portanto, não conseguem ter uma vida normal. É a palavra certa, não têm uma vida normal. Ao mesmo tempo, há uma vez que eu entro no convento dos Capuzes, quando ainda era uma ruína, e desce uma nuvem sobre o convento, fica tudo em nevoeiro, e... Neste mesmo período em que eu estava a pensar os surfistas, tenho uma espécie de visão dentro do convento, como se houvesse lá monges. Ora, como eu estava já com os surfistas, a pensar nos surfistas e com os surfistas dentro de mim, eram esses surfistas que eram os monges. Portanto, foi o espaço e as evidências do espaço, esta arqueologia do espaço, que cria a história, que cria o filme. Eu só estou ali para... dar o testemunho do filme que já se está a fazer. Sou só o instrumento do filme. Bonito. Uma das coisas mais fortes neste filme é a coexistência de uma espécie de passado intemporal, que de resto é dado logo pelos primeiros planos, não vamos desvendar, mas maravilhosos primeiros planos precisamente do convento, e, simultaneamente, uma estética e práticas e a estética contemporânea, ou uma estética contemporânea, que é precisamente a dos surfistas, e tudo o que lhe está associado de imagem pop. Umas cores, a irmã do nosso surfista, a Inês, tem umas cores maravilhosas, que de resto vimos aqui, a maneira como ela... a vespa vermelha, o capacete cor-de-rosa, e depois esta estética misturada com a austeridade sombria, secular do convento, é qualquer coisa que instala uma perturbação, desde logo visual, não é? Como é que estas coisas coabitam? As discussões que eu tive com o diretor do Harvard Film Archive eram justamente nesse sentido, porque ele estava fascinado com... Mas tens que explicar aqui como é que esse senhor entra aqui nesta conversa. Ele viu o filme em Toronto e depois quis fazer a retrospectiva da minha obra. A gente depois pode falar sobre isso. Sim. Mas a questão que se punha era... Nós temos de um lado a escola e temos do outro lado o convento. E foi através do pensamento do que é ser franciscano é que eu descobri como fazer a conexão. Ou seja, para os próprios franciscanos, o que há como mediador é a natureza. Mediador para os homens e mediador para Deus. Como eu estava centrado no guincho e não sabia como fazer o filme, quando o filme depois se alargou para o convento e se alargou para a irmã e para a escola, é como se estes 3 sistemas de vida e de educação, ao conjugarem-se através da natureza, porque a gente pode dizer que a matéria do ensino escolar é a natureza, através da ciência. E que para os franciscanos, no caso deste convento, é através da natureza que se acede a Deus. Então há um espaço comum. Estão no meio da serra, o convento está completamente envolvido. Porque este convento em particular representa a criação de Deus. A natureza é ela própria a criação de Deus. Então o guincho funciona como aquilo que é comum a estas duas esferas, à esfera profana e à esfera do convento. Como eu já estava no guincho, é como se o filme fizesse oscilações, não é? Fosse uma onda que vai para um lado, depois volta outra vez. E, portanto, isso permitiu-me não ficar com o filme partido ao meio. É a natureza que junta os elementos do filme. Que é o fio condutor, sim. O mar, não é? Aliás, há uma fala interessante no filme, a dado passo, em que, das poucas falas que há uma fala em que uma das pessoas diz o mar é a nossa igreja, não é? Portanto, e Deus é o mar. Ou seja, Deus é o mar, a praia é a nossa igreja. Exatamente. Mas isto é uma frase que eles dizem mesmo, que os surfistas dizem mesmo. Portanto, o filme é como se tivesse sempre um trabalho realmente documental. O que não é documental é a articulação, digamos, destes documentos, no sentido de criar ângulos sobre aquilo que estamos a viver,
que sejam reveladores da nossa perturbação, diria. E precisamente, por falar em perturbação, tu dizes-nos com este filme, corrige-me se não for o caso, mas foi o que eu vi neste filme, que os temas humanos são sempre os mesmos. É indiferente que estejamos no século XXI, no meio de uma estética pop, com as carrinhas dos surfistas, como é que eles chamam? Pão de forma, não é? Aquelas carrinhas pão de forma dos surfistas, com misturas de cores, lá está, pop e vespas, e é indiferente que estejamos aí ou no século XVI, porque os temas mantêm-se. O sofrimento pela ausência daqueles que amamos, a procura da identidade, a procura de sentido. A falta do sentido. Não é? A falta do sentido, a procura de sentido, e depois também a dificuldade não é do contacto, mas da comunicação. Portanto, esta permanente zona de incomunicabilidade entre nós. Há sempre uma zona onde não há palavra, não temos maneira de nos dizer as coisas todas uns aos outros. Só conseguimos ir até a um certo ponto com as palavras, não é? E, portanto, é isto, os temas são sempre os mesmos, não é? Desde sempre. Para mim é como se a questão não tivesse apenas na comunicação das pessoas umas com as outras, mas na comunicação consigo próprio. Ou seja, para mim há um impedimento tremendo que é a comunicação consigo próprio. E quando eu estou a filmar é um enorme problema para mim achar que sei o que aquela pessoa que eu estou a filmar está a sentir ou a pensar. Todo o meu trabalho é para isso, mas falho sempre. A sensação que eu tenho é que falho sempre. Então, como criar as condições para que se manifeste qualquer coisa do interior de uma... Eu acho que o problema do cinema, isto já vem desde o Griffith, eu para filmar o vento tenho que filmar uma árvore. O vento não se pode filmar diretamente. O interior não se pode filmar diretamente. O invisível não se pode filmar. Mas só interessa filmar o invisível. Então como fazer? É o problema do meu cinema, eu diria. Exato. Para ti e para o teu cinema só interessa filmar o invisível, não é? Só interessa filmar o invisível. Mas, como para mim, e aquilo que eu posso saber e compreender e viver da vida é o que existe, a realidade, para mim a realidade é uma manifestação absoluta do invisível. É a única coisa que eu posso saber do invisível. Portanto, é como se eu tivesse uma cosmogonia ou uma teologia inversa, que é, para mim, o transcendente não é o off, para mim o transcendente é o on. Ou seja, aquilo que aparece, aquilo que se manifesta... É a matéria. A matéria é que é transcendente para mim. Então, como filmar? Ou eu até diria mesmo que o ato de filmar é uma constatação da transcendência da matéria. Porque senão eu estaria a viver, não estaria com uma câmara à espera que a luz batesse num sítio, que uma rapariga se sentasse e que qualquer coisa acontecesse, qualquer coisa que eu não sei o que é, mas que através da câmara... Eu ontem estava a pensar, por causa de tu me teres convidado de vir aqui, naquela imagem do Lewis Carroll com a miúda na carruagem, em que ele olha para a miúda com os binóculos ao contrário. E pensei que a ideia do Lewis Carroll talvez fosse que ela o visse, não é? Se ele está com os binóculos ao contrário, talvez fosse... E nós, no cinema, é uma operação igualmente absurda, ou ainda mais absurda, porque se tivéssemos um telescópio ou um microscópio, já se justificava este olhar, mas a câmara é para ver exatamente o que já estamos a ver. É um ato tautológico. Para que fazê-lo? Se não para constatar o que existe. E para celebrar, de alguma forma. E para celebrar o que existe. Para celebrar o que existe. Para sentir que esta vida é a única vida que há. O cinema, acho que nos diz que só há esta vida. E que esta vida é tudo. O teu filme é um filme que, como a poesia ou um livro sagrado, exige muito de quem o vê. Exige uma disponibilidade enorme. Vou parar. E mergulhar, exato. Vou parar, não é? Porque isto é outro ritmo, é outra coisa. O que eu sinto é que é difícil a pessoa aceitar que não sabe, não é? A arrogância e a vaidade
de que sabemos tudo, nós os homens sabemos tudo e que temos medidas, capacidade de medir as coisas e que sabemos tudo, a mim leva-me até aos limites do não saber. Ou seja, eu não sei. O que eu sinto é que eu não sei. Então, a questão que se põe é como filmar o que há sabendo que não se sabe. Portanto, a questão para mim é, por exemplo, logo ao nível de filmar, eu não faço o contracampo. Ou seja, eu estou a filmar, mas digamos que imagina o teu plano e o meu plano. Mas eu, se estivesse a filmar, só fazia o teu plano. Nunca faria o meu plano. Porque eu teria que estar concentrado em ti e em tudo aquilo que do mundo se reflete em ti para realmente estar próximo de alguém. Mas se eu for dar, eu próprio que estou a contar a história, esse resto do mundo, essa outra parte do mundo, então eu estou a pretender que eu sei quem tu és, o que tu sabes, etc., em vez de manter o enigma que tu és. Portanto, o filme tem uma espécie de lógica, se calhar essa é mesmo a palavra certa, em que há uma aceitação do não saber e uma disciplina do não saber, quase de natureza franciscana. É esse não saber, o não querer dominar a onda, não querer dominar as pedras, que eu acho que tem que ver com o meu cinema, que é um cinema da espera e da atenção. A Simone Weil tem um livro que se chama Gravidade e Graça. E, no fundo, esse é o título, diria, secreto do filme, que é esta ideia do surfista e esta ideia do ir ao fundo, do esvaziamento que permite a graça, de uma espécie de morte que a pessoa tem que ter para poder viver, vem da Simone Weil. Ou seja, vem de uma compreensão que eu sinto como a Simone Weil. Ou seja, eu estou a ler a Simone Weil e é uma alma irmã, uma alma gêmea. Também me sinto assim, também me sinto perturbado. A questão então é como filmar aceitando que é descendo que se sobe, que é no vazio é que pode aparecer a graça. Isso leva a uma maneira de filmar que exige muito tempo, de espera, de criação de momentos na relação das pessoas umas com as outras ao filmar, que não seja da natureza da ordem, ou da instrução, ou da intencionalidade, mas justamente da espera. Da graça. Para que qualquer coisa possa acontecer que eu não sei o que é. E que nós podemos chamar como graça, mas que não se programa. Ou seja, mas a pessoa se esvaziar, talvez possa acontecer. Não é? Tudo o que tu dizes enuncia um programa ético, estético, que é o programa do cinema que tu persegues e que tu fazes, mas que é, todos temos isso presente, contrário, sempre seria, em qualquer caso sempre seria. Um artista é sempre um solitário, não é? Um criador é sempre um solitário. Mas hoje, talvez mais que nunca, completamente contrário à lógica dominante. E, portanto, como o que decorre de tudo o que tu dizes, e tendo eu visto o filme, este filme é um filme que exige muito, ou exige algumas coisas importantes do espectador, não é? Exige silêncio, exige concentração, exige a disponibilidade para entrar noutro registro, noutra coisa, não é? Exige isto tudo, concordas? Eu acho que podemos manifestar já esse manual de instrução. Este filme exige que o espectador o faça. Eu só o preparei. O espectador é que vai ter que fazer o filme na sua Daí cabeça. a analogia... Daí não haver o contracampo, certo. etc. Ou seja, o espectador vai ter que fazer o filme. Daí a analogia que eu fiz entre o filme, e penso que outros já fizeram também, com a poesia. Exato. Ou com o livro Exato. sagrado. É uma coisa diferente. É como se o filme incluísse o espectador. O eventual espectador. Há uma disponibilidade do filme para acolher a pessoa e a pessoa fazer o filme. Também é essa a tua atitude quando pensas que o teu filme vai estar numa sala do Corte Inglês ao lado do último 007, ou seja, é como colocar um objeto de artesanato delicadíssimo numa loja de pronto a vestir estridente. É o esmagamento, inevitável, não é? Sob o ponto de vista da atenção que vai obter o delicado objeto de artesanato. O Filipe II, quando ficou com o reino de Portugal, disse uma coisa extraordinária. O Raul Brandão fala disso,
que tinha os dois... O Raul Brandão? O Raul Brandão fala Sim. disso, que o Filipe II dizia que tinha os dois mais importantes conventos de toda a cristandade. Porque tinha o Palácio Convento, lá de Espanha, com 300 mil monges a viverem naquele convento e a rezarem por ele, no fundo, não é? E tinha o convento mais pobre e mais humilde, que era este. Sintra, este próprio. Que era este de Sintra. E essa é a resposta ao 007. Ou seja, a pessoa pode ter uma máquina gigantesca que é o Escorial, não é? Digamos, uma máquina de rezar com milhões de roldanas, não é? Mas também é possível ter uma pequena célula com... Porque este convento só podia ter 9 monges. Há uma crónica que é o Espelho de Penitentes, que me guiou muito, e que fala de todos os monges, eram só 9, não é? Dos monges que estavam ali naquele no século convento até à XVI. extinção, em 1830. De cada um. E, portanto, quando nós entramos no convento, foi a última coisa que filmámos, porque tínhamos um medo brutal, e o Pedro Sousa, que é o surfista, estava cheio de medo, e eu estávamos cheios de medo de como filmar o convento. Mas o poder de evocação daquelas paredes foi tal que nós entramos e o Pedro, que nunca tinha entrado numa igreja nem num convento, faz-me assim com a mão, tipo John Wayne, faz-me assim com a mão e diz: não te preocupes, as paredes estão-me a dizer tudo o que eu devo fazer. E eu liguei a câmara e filmámos. E o surf foi a coisa mais difícil de fazer, sendo ele um campeão de surf. Enquanto rezar, mortificar-se, contemplar... O convento disse-lhe o que fazer. Era todo um programa religioso e não apenas arquitetónico ou natural. Tudo o que tu me respondes é da ordem do poético e é maravilhoso que assim seja, porque é suposto. Enfim, tu és um autor, és um criador. E, portanto, se calhar, esta parte da conversa eu devia estar a tê-la com o teu produtor, não contigo, o criador. Com o Pedro Duarte. Exatamente, com o Pedro Duarte. Mas eu não posso deixar de me interrogar porque é que os autores de cinema portugueses ainda não se organizaram para fazer de uma forma, não digo definitiva, mas forte, para estabelecerem um percurso paralelo. Não é clandestino, não é underground, paralelo de exibição e distribuição dos seus filmes. Porque há um efeito perverso nisto, não é? De levar objetos como deste lado da ressurreição para uma sala com mainstream, com blockbusters norte-americanos que têm... Quer dizer, não desenha, não auspicia nada de bom em matéria de encontro, não é? De encontro. E porquê que não fazem isso? Porquê que continuam a sujeitar os filmes portugueses que depois reforçam estereótipos? Deixa-me só para exprimir a minha perplexidade, que se calhar é de muitos, reforçam estereótipos sobre o cinema português, que por sua vez penalizam o cinema português junto, enfim, dos decisores políticos, que penso que na esmagadora maioria dos casos não são atentos cinéfilos. Portanto, para compreenderem esta dimensão que tu nos estás a dar das coisas, e portanto, a sensação que eu tenho é que isto são equívocos sobre equívocos. Eu acho que há uma coisa estranha, que é quando eu mostro o filme em Nova Iorque ou em Toronto, ou quando estamos com os nossos amigos de Nova Iorque ou de Harvard ou de outro sítio, é muito estranho, porque é como se houvesse um país que é o cinema. E esse país não tem fronteiras. E, digamos, nós vivemos nesse país. Não vivemos só num país. Há várias ideias de país. Claro. O que é talvez contraditório? É a tua tribo. É a tribo, é a do cinema. É uma tribo que não, evidentemente, que é multinacional. A dimensão país, que é, digamos, intermédia entre esta localização tão precisa do sítio de filmar e depois este país do cinema, talvez nos deixe a nós, ou talvez me deixe a mim, um pouco perdido. E, portanto, a tua questão e a tua sugestão parece certa para todos nos podermos encontrar, entre estar cada um num sítio a filmar e depois estar em tantos sítios a mostrar o filme e, de facto, haver a necessidade, como tu estás a dizer, de encontrarmos um terreno médio, um middle ground,
para favorecer os encontros. Para encontrar as pessoas que veem os filmes cá. Claro, Totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo. Não é? Não seria mais sensato ir à procura de terrenos, de territórios favoráveis ao encontro entre... Precisamos de ser ajudados. Não, precisamos ser ajudados no sentido em que, no meu caso, como é um trabalho de cego, em que a pessoa está fechada completamente sobre o filme, e depois tem que ir num avião mostrar o filme a um sítio, nós precisávamos de ser ajudados, não é? A ter os pés na terra. Mas, não é? mas Joaquim Sapinho, por isso é que eu estava a dizer que provavelmente eu não devia estar a ter esta conversa contigo, mas com o teu produtor, não é? Com o Pedro Duarte, porque esta perplexidade sobre a distribuição dos filmes portugueses tomou ainda outra dimensão quando assistimos ao bom exemplo do João Botelho, que agarrou no seu filme, filme do Desassossego, e andou a mostrá-lo pelo país, em cineclubes, e de facto encontrou espectadores que nunca encontraria de outra maneira. E foi uma ação de um enorme sucesso, muito feliz, claro, porque promoveu os encontros certos. Ele não precisou de ajuda, tomou essa iniciativa. Não, mas quem tem uma agenda, digamos, mais internacional, em que tem que fazer isso em diferentes pontos do globo, não sobra o tempo para tudo. Não é? Porque qualquer dessas ações exige uma enorme disponibilidade e tenacidade. Ok. Então, mas reconheces que seria talvez... Help. não é o meu métier. Não estou a dizer tudo, estou a dizer. Precisamos de ajuda. Ou seja, se calhar precisam de se organizar, que é uma dificuldade também dos portugueses em geral, não é? Articularem-se. Cada um faz o seu cinema, mas se calhar... no que respeita a cinema de autor em Portugal, talvez conviesse juntarem-se para a distribuição, não sei. Estou a escrever. É uma perplexidade, é uma pergunta que é também uma perplexidade.